nosso bate-papo com os nossos convidados dessa manhã. Já estão aqui nos estúdios o professor José Antônio Pezzi de Alencastro e o professor Denilson da Silva, candidatos à presidência do PT de Osório. Eu quero lembrar que amanhã a equipe de esportes da Rádio Osório vai estar subindo a Serra Gaúcha para contar todas as emoções do Clássico Grenal, que ocorre lá no Estádio Centenário. Então, cedinho, estaremos nos bandeando para a pérola das colônias. Eu nunca esqueço esse termo. Os locutores do passado, eles identificavam Caxias do Sul como a pérola das colônias. Hoje o maior polo metal mecânico do sul do Brasil. Bem, nós estamos, como eu disse antes, com os nossos convidados, José Antônio Pezzi de Alencastro, quem eu cumprimento. Bom dia, professor. Bom dia para vocês, para os nossos ouvintes. E vamos ter uma conversa interessante aqui hoje, junto com o professor Denilson, sobre os nossos objetivos, né, para o futuro do nosso partido no município. Tá certo. Professor Denilson da Silva, hoje secretário de Educação do município de Capivari do Sul. Bom dia. Bom dia ao professor Alencastro. Professor Alencastro. Essa hora da manhã a cabeça ainda está em câmera lenta. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. E hoje aqui com a incumbência de estar discutindo um pouco desse processo interno que o Partido dos Trabalhadores vive nas três esferas, e nós que nos colocamos à disposição para a condução do partido no município. Bem, a gente tem que bater palmas à democracia, porque nessas horas é que nós podemos ver o quanto ela é importante. São em momentos como esse, não somente nestas horas, mas em momentos importantes como esse é que a gente vê o quanto é salutar a democracia, embora em alguns casos não se esteja exercendo a democracia plena como deveria. Eu vejo às vezes uma coisa meio mascarada, como os comunistas na época de Lenin, Stalin e outros, não é? Decantavam que a igualdade. No entanto, a mulher dos líderes do comunismo na Rússia usavam anáguas e lingeries de alta qualidade, e as mulheres do proletariado usavam anáguas de saquinha de farinha. Quer dizer, então é uma coisa meio estúpida, não é? E na verdade a nossa democracia, em alguns momentos, ela se pinta dessa forma mascarada de democracia, e nós vemos uma ditadura branca. Seus propósitos, professor Alencastro, dentro dessa sua intenção de ser futuramente o presidente do Partido dos Trabalhadores de Osório, que aliás o PT aqui em Osório, eu não tenho esses dados no momento, mas me parece que foi Osório que originou toda essa força do PT na região do litoral norte, não é? E que o senhor vai concorrer, evidentemente, buscando uma união do partido, que hoje, quer queira, quer não, admitir, está dividido. Bom, parcialmente isso é uma verdade, né? Mas essa divisão é uma divisão natural, né? Faz parte da história do PT, né? Um partido que sempre se organizou por coletivos, e o somatório desses coletivos é que deu o corpo e a uniformidade do PT. Nós pensamos que o nosso sistema democrático ele está baseado nos partidos políticos. Então, se nós quisermos fortalecer a política, fortalecer as nossas relações sociais, nós precisamos ter partidos fortes. E o partido forte, ele não é aquele que tem o poder na mão, seja político, seja econômico, mas o partido forte é aquele que conta com pessoas e ideias. E a gente quer fazer esse resgate. Nós achamos que nós temos que cada vez mais, né, ampliar o nosso acesso aos movimentos sociais, aos diferentes grupos que permeiam a sociedade,
para que a gente possa realmente ser um partido que represente as demandas. E o partido vive para isso, para atender demandas sociais, né? Ele tem que ir lá postular candidatos para que se chegue, quando chega ao poder, ele tenha nomes construídos que possam representar esses anseios. Então essa vai ser a nossa busca, formação política, congregar pessoas que têm esse objetivo comum, o coletivo, o fazer pela sociedade, o permanente diálogo, né, e a constante renovação. A gente vê assim, analisando assim o dia de hoje, né, que nós passamos por aqueles manifestos de junho, que lá pelas tantas as pessoas diziam sem partido, mas que é isso, né? Nossa sociedade não vive sem isso, e é a maneira pacífica que se tem de administrar, de se disputar esse partido e se poder criar um futuro cada vez melhor para ele. Então, ao contrário, nós precisamos de partidos, e os partidos, eles precisam de pessoas boas, eles precisam de objetivos, eles precisam ter uma linha central, né? Eles precisam estar identificados com o campo para que a gente possa, né, agregar, somar esforços e desenvolver. Você fala muito em ideologia, não é, professor Alencar, professor Denilson? Mas, na verdade, a pergunta me parece, quando formulada, deveria ser: que conceito ideológico? Porque a ideologia, na verdade, ela é a amplitude do estudo das ideias. E quando se fala em conceitos ideológicos e padrões ideológicos dentro de um partido, e o senhor falava que o partido tem que ter essa força de fazer e buscar os conceitos onde se possa atender a todas as necessidades de uma sociedade. Dentro daquilo que o senhor tem observado na política, não só local, mas nacional, e o PT é o governo do Estado e é o governo federal, ele está fazendo exatamente isso, professor? Com certeza, com certeza. E isso é o que nos move e o que nos indica que estamos no caminho certo. Existe uma coisa hoje nesse país que, por interesses diversos, né, não se coloca a devida luz em cima. A gente, pelas disputas políticas, se enxerga alguns lados negativos que infelizmente existem em a sociedade, em todos os grupos de pessoas, tá? Mas nós temos uma coisa que a gente tem que se orgulhar diariamente, né? Nosso partido, enquanto Partido Popular, enquanto governo popular, ele fez um resgate histórico, né, de alavancar, de distribuir renda, de fazer de tal forma com que se reduzisse a miséria nesse país. E quanto a isso aí, não existe argumento melhor. Um partido que consegue incluir, né, uma parcela da população tão sem futuro, né, como tem se feito através dos programas sociais, Bolsa Família, as cotas, o acesso à educação, ao ensino técnico, às universidades. Isso aí mostra exatamente como se age um partido quando ele tem, por princípio, por norte, ideologicamente, né, ser um partido popular e que atenda essas demandas. Agora quando se fala em Bolsa Família, em atender a sociedade, o resgate da pobreza, tirar da faixa de miséria boa fatia da sociedade brasileira, isso é algo que não tem como se contestar. Mas, em contrapartida, me parece que dentro da história do Brasil foi o governo que mais contribuiu para que a corrupção se aflorasse e conseguisse abafá-la. Tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui vai uma questão muito pessoal, né? Para mim, particularmente, os ministros não deveriam ser indicados pelo presidente. Nós deveríamos criar um colegiado no nosso país e acabar com esse atrelamento, com esta conivência, que na verdade, quer queira, quer não, eu acabo ficando atrelado ao meu padrinho, à minha madrinha. E, infelizmente também, se de um lado o PT fez coisas boas, há um lamaçal
dentro do Congresso Nacional, dentro da política brasileira, através da corrupção, como nunca se viu na história, professor. Vamos também ser autênticos e verdadeiros nesse aspecto. Né? Não concordo contigo. Não, direito que o senhor tem, mas... Não concordo. Mas se o senhor diz que é tão claro e notório, e é verdade que houve essa parte da miséria, as notícias mostram a cada dia claramente o que eu acabo de falar. Não, nós temos que pensar o seguinte, tá? Tudo tem um fundo político. As notícias também, elas podem ser divulgadas, interpretadas, e muitas vezes as notícias saem antes dos fatos, e depois vêm os fatos e desmentem as notícias. Mas, professor, é muito mais fatos mostrando e provando a verdade do que fatos que corroborem o contrário disso. Eu vou te dar um exemplo, assim, ó. Primeiro, falasse do ministro indicar. O presidente Lula indicou o João Batista, né? O ministro... tão famoso, né, pelas suas sentenças e pelo modo assim tão feroz com que fez a condenação do pessoal envolvido no chamado mensalão. Então também prova que mesmo um cara que foi alavancado, chegou aonde chegou pela caneta presidencial, e ele mesmo assim teve autonomia de, dentro de um governo com indicação do presidente, ele condenar, né, pessoas desse partido, e com todo o direito à pirotecnia, à imagem, tanto é que virou assim até um potencial candidato a presidente, de tanto que ele se vangloriou disso. Mas o fato mais recente botou tudo por terra, não, mas eu quero só te dizer uma coisa. Quando abrandou os mensaleiros, uma quadrilha comprovadamente de ladrões, de bandidos no país, e o último ato do canetaço que foi dado botou por terra todos esses seus argumentos, professor. Não. E tanto é assim, ó, a prova do mensalão é presumida. Não existe um documento que seja uma prova definitiva, cabal. Tanto é que se utilizava assim de um mau gosto tremendo para dizer, o camarada chega em casa e está sua esposa nua com outro camarada, não viu nada, mas o que pode ter acontecido? Isso é a prova presumida. Mas essa é filosofia lulística, nada vi, nada ouvi, nada falei. Quer dizer, quando todo o Brasil viu, só ele que não via. Então é complicado, né, professor? Vai me desculpar, mas eu não concordo com isso. Erramos, grupo de pessoas vão errar sempre. Se erra dentro de um hospital, se erra dentro de uma escola, se erra na sociedade, no comércio, em todos os lugares existe o erro. Agora a gente tem que percebê-lo e tem que tentar resolvê-lo. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu não sei porquê, se eu estou infringindo alguma lei, vou ser punido, mas não acredito. A sociedade brasileira tem que saber da verdade. O Partido dos Trabalhadores decantou a moralidade a vida inteira, e num momento, e isso não é isso que eu vou falar agora, não é culpa do PT, professor Denício e professor Alencar. Governo nenhum eu vi até hoje, um presidente, ministro, senadores, deputados se levantar para falar sobre a maior riqueza mineral que esse país possui e que todos os países do mundo deveriam estar comendo na mão do Brasil. E, no entanto, o PT, que deveria agora, como governo, tirar de lá quem está minerando o nióbio, que é o mineral mais rico e mais nobre do universo. Sem ele nós não teríamos satélites, não teríamos naves, espaçonaves, aviões, turbinas, computadores e uma série de outras coisas. O senhor sabe quantas empresas nacionais mineram nióbio? Nenhuma. Eu sei. Nenhuma. Isso é uma vergonha. Quer dizer, a Inglaterra, que não tem um grama de nióbio no seu território, é quem dita o valor do peso do grama do nióbio no mundo. E outra coisa, aquela Eldorado dos Carajás, isso já dentro do governo Lula, que decantavam que lá havia as minas de ouro dos índios, uma grande piléria. Ali existe uma das maiores minas de nióbio do planeta. O Brasil tem 98% desse minério. E era para todas as nações estar comendo na nossa mão, e o governo, que eu pensei que iria tomar uma atitude e mostrar para o povo brasileiro quanto o Brasil é rico, está mascarando isso com pré-sal. Ora, faça-me o favor, né, professor? Bom, eu acho assim, ó, tem várias coisas que a gente tem que olhar nisso, tá? Tem que ver quando se iniciou e que forma essas lavras foram concedidas, né? Existe uma coisa que se chama rompimento de contratos.
quando o governo Lula ainda, quando o presidente Lula era candidato, o PT fazia sua campanha, o que mais jogavam contra nós era a ruptura de contratos, a instabilidade, que até aquela atriz que dizia eu tenho medo, e esse medo significava assim, que o Brasil de uma hora para outra ia ser transformado numa Cuba, iria ser assim o inimigo de todos os povos, e isso aí causaria grande desgaste ao país e que não poderia nunca se fazer o contrato, a ruptura de contratos. E bem ou mal, nosso governo é refém disto. É refém de que nós temos que, né, passo a passo, ir nacionalizando e tomando as rédeas do nosso destino. Se nós for ver, não é nióbio. Nós tínhamos o minério de ferro, a Vale, que não é mais nosso, não é? O ouro, tradicionalmente, foi lavrado pela Inglaterra. Não era o brasileiro que era dono da mina de ouro. O Uruguai tem a maior reserva de ouro. Pois é. Então, assim, a gente tem que ver. O Brasil tem as maiores reservas. Nós ainda somos colônia. Tanto é, e essa mentalidade, eu te digo o seguinte, sempre que a gente faz um progresso e aí a gente compara, pô, né, a nossa situação fiscal está melhor que a americana, logo já pula alguém e diz assim, pô, que isso? Estados Unidos, como? Nós temos essa síndrome de cachorro vira-lata, né, infelizmente. Mas os americanos são os maiores marqueteiros do mundo, eles souberam fazer isso muito bem desde a sua fundação. Professor Denilson, candidato, um dos candidatos, nós conversamos aqui esse período com o professor Alencastro, vamos ao professor Denilson. Professor Denilson, depois do desmonte do PT, em função de tudo que o senhor já sabe, e que toda a sociedade já sabe, e das eleições passadas, do fracasso do tiro no pé que acabou sendo, como é que o senhor pretende reorganizar o partido caso seja eleito presidente? Eu quero primeiro voltar um pouquinho à questão anterior, porque que bom que você me fizesse uma pergunta a respeito da nossa questão local, porque eu estava me sentindo um peixe aqui fora do aquário. Ainda que essas questões nacionais elas interessam, é bom a gente discutir, mas me parece que tanto o professor Alencastro quanto eu fomos aqui convidados para discutir o que a gente está pensando em função de alternativas para o Partido dos Trabalhadores para o próximo período dentro do município de Osório, e acredito que alguns companheiros nossos, apoiadores das nossas candidaturas, estavam na expectativa de que nós estivéssemos discutindo questões locais, e a gente sabe das relações que essas questões têm tanto com a questão de Estado quanto na questão de país. Você me permite uma partezinha? Não, eu vou agora tentar entrar na tua questão. Não, eu só lhe dar uma partezinha. Acontece o seguinte, nós estamos falando de um partido que é governo, e por essas razões também isto é implícito, e nós não podemos, mesmo se tratando de uma questão de candidatura local, e o senhor vai ter tempo mais do que suficiente para falar sobre a sua candidatura, os seus planos, de que o povo brasileiro deixe de ser enganado e que não fique sendo acobertado a verdade. Esse era o propósito, porque nós não estamos aqui, nós somos homens inteligentes, graças a Deus, e por isso nós estamos aqui, não é por nenhuma outra razão. E eu digo assim, por essas e outras nós precisamos sim pôr a par a sociedade, não só das nossas questões locais, porque onde é que começa a sociedade? Não é no lar, não é na casa, não é na família, na célula máter da sociedade. E onde é que começa a política nacional? Não são os partidos municipais? Então por aí que nós temos que começar a falar a verdade e não omiti-la. Mas vamos então ao que interessa, que é a candidatura do senhor dentro da busca pela presidência do partido no município. Que bom que eu vou ter a chance de novo me pronunciar. Voltando à questão que tu me fazias, eu discordo primeiro daquilo que vou na mesma linha que o Alencastro comentou, da questão da democracia. Eu acredito que nós estamos engatinhando no processo democrático, e no processo democrático que, apesar de muitos ainda serem apaixonados a regimes totalitários, e a gente viu inclusive nessas manifestações provas de que isso, infelizmente, na sociedade brasileira não está maduro ainda. Com relação àquilo que tu me colocava no tiro no pé, no desmonte do Partido dos Trabalhadores, eu não vejo, e o Alencastro também não vê isso dessa forma. E o Partido dos Trabalhadores, que tem uma história de 33 anos, sempre construiu as suas direções, as suas executivas com disputas.
E isso não significa que o partido esteja rachado. Por isso, se nós pensarmos assim, ele esteve sempre rachado. Tá? Ele tem posições diferentes, tem grupos e tendências diferentes dentro do Partido dos Trabalhadores, e no momento em que a gente vai para os processos de eleição direta, como esse... Se não é, meu querido Desmonte, homens que fundaram o partido na cidade saírem do partido em função do que aconteceu, então eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Homens como, citaria o caso do secretário Marcos, hoje o secretário substituto, citaria exemplos como o próprio doutor Ilha e tantos outros que eu poderia enumerar aqui. Então realmente eu não entendo nada de política e agora eu que sou o peixe fora d'água aqui. Eu acho que assim, eu acho que quem fica prejudicado é quem está nos escutando, né? Mas o trabalho é justamente nós debatermos polêmica. Agora, se for aqui para vir para cá para simplesmente ser um concordino, então qual é o meu papel aqui? Não, eu sou um intermediador e tenho que questionar. Eu nem quero isso, nem para isso que a gente veio aqui, tanto o Alencastro quanto eu. A gente leva a sério aquilo que a gente faz. A gente está no Partido dos Trabalhadores por uma opção, não por uma obrigação, ou porque devemos favor a ninguém, ou estamos sendo pressionados. Duas candidaturas que eu acredito que são legítimas, e eu, óbvio, que respeito a sua opinião, mas a minha opinião é radicalmente contrária à sua naquilo que diz respeito ao desmonte do Partido dos Trabalhadores dentro do município ou em qualquer outra instância. Nós estamos avançando, nós mesmo saindo derrotados do processo eleitoral passado, nós ainda assim naquele final de ano de 2012, do ano passado, nós tivemos um número expressivo de filiações novas. Então esse desmonte que o senhor caracteriza como equívoco, eu não vejo assim, e acredito que as urnas, nós tivemos duas candidaturas, dois grupos políticos que se colocavam à disposição da comunidade osoriense, e a eleição foi muito disputada, e dizer que o Partido dos Trabalhadores não contribuiu para essa disputa é seguramente menosprezar o potencial do Partido dos Trabalhadores. Em momento algum eu falei isso, vereador. Eu não sou vereador, eu sou professor. E hoje postulante à presidência do Partido dos Trabalhadores foi nosso vereador, como professor. Velha adagem, quem foi rei sempre será majestade. Mas, professor, eu não disse isso em momento nenhum. O senhor está colocando palavras na minha boca que eu não pronunciei. Então, com relação a que a gente se propõe? A gente se propõe a diálogo interno com todos os grupos que legitimamente estão no Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos intensificar, e isso não é um problema que o Partido dos Trabalhadores vive hoje somente no município de Osório, mas acredito que também na esfera estadual e também na esfera nacional. Se nós formos em grandes plenárias do Partido dos Trabalhadores, a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores, os membros orgânicos do PT estão envelhecendo. Isso significa dizer que nós precisamos urgentemente de uma renovação e oxigênio, pulmão, braços, pernas, para ajudar a pensar o Partido dos Trabalhadores, porque, como foi colocado aqui inclusive pelo senhor, o partido nasceu de movimentos sociais, precisa estar na sociedade inserido nos mais diversos segmentos, e a institucionalização do Partido dos Trabalhadores, que um partido político quer ascender e chegar ao poder, mas essa chegada ao poder faz com que, se o partido não esteja fortalecido e seus quadros migram para a institucionalidade, infelizmente às vezes a gente acaba perdendo espaço no sindicato, o espaço na igreja, o espaço na associação comunitária, e esses espaços eles oxigenam e eles tensionam os nossos governos, e para isso que a gente faz política. E às vezes, quando um partido chega ao poder, parece que todo mundo tem que entrar para dentro da institucionalidade. Não é para isso, porque a sociedade precisa de quadros que conduzam, mas o partido não pode ser confundido com os governos. E o partido tem que existir para esse tensionamento. A gente precisa fazer a cobrança, e nós do Partido dos Trabalhadores temos bandeiras históricas. Eu quero aqui voltar a uma crítica que a gente ouve, e uma leitura que muitas pessoas, eu acredito, que não fizeram. Nessas manifestações que nós tivemos, nós não tivemos nenhum cartaz, nenhuma bandeira que dizia: nós queremos um Estado mínimo.
Nós queremos todas as lutas, as bandeiras, exatamente de um Estado maior, de uma presença, principalmente na questão da educação, do transporte público, da ocupação do espaço público e também da saúde. E isso a gente avançou, eu acredito que avançamos muito nos nossos governos centrais, primeiro com os 8 anos de governo Lula e agora com a companheira Dilma, na questão da educação. Mas eu acho que a gente ainda precisa ser mais radical nessas intervenções, nessas políticas públicas e radicalmente também na questão da saúde, porque o povo brasileiro nos cobra e nos cobra com razão. Eu acredito que nós deveríamos ter feito mais nesse período. Nós avançamos pouco. E precisamos criar mais estruturas, mas também nós precisamos de políticas públicas que garantam saúde pública para o povo brasileiro, um transporte público. E eu vinha para cá e demorei um pouquinho para subir aqui, porque nós já estamos tendo problema na ocupação do espaço público dentro da nossa cidade, que é uma cidade de pequena para média, está migrando do rol de uma cidade pequena para uma cidade média, ainda que uma cidade que eu acho que aqui vamos puxar brasa para nossa sardinha, é o coração do litoral norte, geograficamente e pelas estruturas que tem aqui, e nós já estamos tendo problemas de ocupação de espaço e para isso o poder público precisa agir. Então, voltando à questão das cobranças, o povo brasileiro foi para as ruas para exigir que a gente tenha mecanismos mais fortes de combate à corrupção, e aqui nós não compactuamos com aqueles companheiros que acabaram utilizando o poder para se locupletar, usando o tráfico de influências, a questão do poder para benefícios de pequenos grupos ou benefícios próprios. Nós não compactuamos com isso, mas a gente sabe e o Supremo Tribunal Federal é, em última instância, quem está analisando isso, e aqui, de novo, vou contra aquilo que tu colocavas na questão para o companheiro Alencastro, que está aqui à minha direita. Corrupção não começou dia 1º de janeiro de 2003 no governo Lula. Também não falei isso. Tá? Eu disse que não era um problema do PT, mas que o PT, lamentavelmente, pipocou e acabou fazendo. E eu acredito também que ainda que é uma prerrogativa presidencial de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que não tem nenhum ato, pelo menos aos nossos olhos, percebido de que tenha havido um embretamento ou um cabrecheamento de qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu acredito que eles nem se deixariam colocar um cabresto para analisar questões, no caso aí que envolve o Partido dos Trabalhadores no âmbito nacional. Como o senhor dizia, não quero entrar de novo no mérito de levar o assunto para o campo da política nacional e sim local, mas a questão toda é o seguinte: se nós entrarmos nesse mérito, nós vamos ficar debatendo, vamos fugir verdadeiramente do tema. É a sua opinião, mas a minha e de milhões de brasileiros é bem o contrário. Mas a professora Basilissa está interagindo conosco, ela, todos sabem, é moradora de Osório, e ela salienta que todas as mudanças, professor Denilson, ocorrem no município e deve-se mudar as bases e moralizar para termos um Brasil limpo. Opinião da professora Basilissa. Que bom que ela está nos ouvindo. Eu quero mandar um abraço. É uma pessoa, uma figura pública, uma professora como a gente, é uma figura pública dentro do nosso município, e que bom que ela está nos ouvindo, interagindo aí, ajudando a conduzir essa discussão. É uma pessoa que contribuiu e continuará contribuindo aí para a política, para a educação dentro do nosso município. Um abraço à professora Basilissa e também aos seus familiares. Professor Denilson, voltando à realidade, os seus projetos dentro dessa nova dinâmica, antes de o senhor entrar nesse tema que eu estou questionando, para que haja essa união, essa articulação do partido e que, afinal de contas, não é, tudo possa voltar como era antes, ainda melhor, quem sabe. O senhor, como professor, está contente com o salário do professor? Eu vejo aqui no concurso público, por exemplo, de Osório, o professor parece que aqui ganha R$900 e lá no edital, merendeiro, nada contra.
O professor ganha pouco, não é a merendeira que ganha. R$1.200, R$1.100 parece uma merendeira, e R$900 é o que ganha um professor. E o nosso governador, que é do seu partido, o professor Denilson, não cumpre com a determinação do piso nacional para os professores. O senhor está contente com isso? O piso tem uma questão, eu acho que uma complexidade. O Alencastro talvez saiba, e os companheiros do Partido dos Trabalhadores sabem, eu sou membro desde 2011 da coordenação da setorial do Partido dos Trabalhadores, e a gente também ajudou minimamente a construir o programa de governo na área da educação, como é praxe dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós nos organizamos por setoriais, e no momento em que se discute programa de governo, esse programa de governo, nas mais distintas áreas, passam por esses grupos, por esses coletivos. Obviamente que a última palavra é do candidato, corta isso, enxuga aquilo, ajusta aqui, troca um termo. E nós ajudamos a construir esse compromisso com o povo gaúcho com relação ao piso. Eu não estou contente, a gente já fez cobranças internas, e isso é um tema que, muito embora ele seja de uma relevância, nós temos aqui 2 pré-candidatos à presidência do partido aqui no município que são professores. Ele é um tema relevante, né? Isso seguramente está muito relacionado com o nosso ofício, mas no meu caso, a gente tem feito críticas e cobranças internas, e aqui é uma coisa regimental dentro do nosso partido, que uma postura de um militante, ela primeiro precisa se construir dentro dos coletivos e as cobranças de maneira interna. Tá certo. Eu acredito que aqui tem uma questão. Tem tempo? Pois não. Tá. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos então para dividir esse tempo que nos resta com os 2 candidatos. E tenho certeza que quem ganha com isso é a sociedade de Osório, são os partidários, são aqueles que estão acompanhando, e a partir desse momento pode muitos, quem sabe, já definir, né, o seu voto. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco. Sirva bem quem você gosta, só use arroz Bom Vento, gostinho de quero mais, esse arroz é demais, branquinho e soltinho Bom Vento, saboroso e gostoso, sempre vai bem, além de nutritivo, satisfaz também, não selecionado, sabor especial, arroz Bom Vento. Arroz Bom Vento, o sabor que conquista. Caíne, ferro e aço, construindo confiança, tudo que há de melhor. Caíne, ferros para construção. Caíne, qualidade e tradição. Caíne, ferro e aço, tudo em ferro para construção. Há 25 anos com você. Grupo Skyne, Osório, Avenida Marcílio Dias, número 300. Skyne, construindo confiança. Com a intenção de mais uma vez premiar os seus clientes, os Supermercados Dalpiaz realiza durante os meses de outubro e novembro mais uma promoção, onde quem ganha é você. Ao comprar nos Supermercados Dalpiaz, você estará adquirindo produtos sempre novos e de alta qualidade, desfrutando de um atendimento diferenciado, onde o cliente é o protagonista da nossa história e ainda concorre a um rancho semanal na promoção Ticket Premiado. Fazendo suas compras nos Supermercados Dalpiaz, você sempre é valorizado na essência da sua grandeza e importância. Ao fazer suas compras, guarde o seu ticket e acompanhe o sorteio ao vivo pela Rádio Osório. A churrascaria e restaurante Estância da Serra continua melhorando seu já tradicional buffet livre ou aquilo, com surpresas agradáveis para todos os dias. O churrasco já está pronto. Mas também tem o espeto corrido e o mini espeto por quase metade do preço. Churrascaria e restaurante Estância da Serra, anexo ao CTG na Rua Jorge Dariva, em Osório. Estância da Serra, a melhor refeição.
Com a missão de promover uma educação de qualidade, o Ministério da Educação trabalha com a convicção de que toda escola pública pode ser uma boa escola. Pelos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, os investimentos em ações educacionais estão presentes em todo o país. O Proinfo promove o acesso e o uso pedagógico das tecnologias educacionais nas escolas públicas brasileiras. O programa do livro didático garante mais qualidade na hora de ensinar e aprender. Gestores e secretários de educação, certifiquem-se de que seus estados e municípios participem dos programas educacionais do MEC apoiados pelos investimentos do FNDE. Mais informações no portal do MEC. Acesse www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Com a intenção de mais uma vez premiar os seus clientes, os Supermercados Dalpiaz realiza durante os meses de outubro e novembro mais uma promoção, onde quem ganha é você. Ao comprar nos Supermercados Dalpiaz, você estará adquirindo produtos sempre novos e de alta qualidade, desfrutando de um atendimento diferenciado, onde o cliente é o protagonista da nossa história e ainda concorre a um rancho semanal na promoção Ticket Premiado. Fazendo suas compras nos Supermercados Dalpiaz, você sempre é valorizado na essência da sua grandeza e importância. Ao fazer suas compras, guarde o seu ticket e acompanhe o sorteio ao vivo pela Rádio Osório. A Unimed Porto Alegre acredita que estar próxima de você é tão importante quanto cuidar da sua saúde. É por isso que temos uma central de relacionamento, call center. Fale conosco, ouvidoria, canais das redes sociais e também diversos pontos de atendimento presencial. Acesse www.unimedpoa.com.br ou ligue 0800 510 4646 e saiba mais. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Olho Vivo, a história da nossa gente, escrita todos os dias. Uma informação completa. 9h50. Bem, vamos com o nosso trabalho aqui, ouvindo o professor José Antônio Pezzi de Alencastro e também o professor Denilson da Silva, candidatos à presidência do PT. Professor Denilson, objetivamente, não que não tenha sido objetivo o que o senhor falou, mas objetivamente, mais sinteticamente falando, para a gente poder dividir bem esse tempo que nos resta, a eleição ocorre dia 7, né? Não. Dia 10? 10 de novembro. Dia 10 de novembro. Até lá ainda muita água para passar embaixo da ponte. E o trabalho que está sendo desenvolvido para buscar os votos? A gente está conversando com o partido, com as pessoas que são que votam, né? Nós temos hoje um partido no município, cerca de 250 filiados, aptos para votar 110, 105, talvez gire em torno desse número, que tem algumas condicionalidades para a votação, né? Tem que estar em dia com algumas obrigações, questão financeira, e dentro desse universo aí a gente está tentando conversar com os companheiros, justificar a nossa candidatura, tentar sensibilizá-los dos desafios que, muito embora seja eu ou seja o companheiro Alencastro que vai conduzir o partido nesse próximo período, não é apesar do regime ser presidencialista, a gente precisa de uma executiva forte, que dê a musculatura necessária para os desafios do partido dentro do município, e também um diretório que participe, e essa é uma cobrança que a gente precisa fazer, e por isso esse diálogo constante, a participação, para que a gente, todas as questões, das mais simples às mais complexas, e elas acontecem, né? Nós temos aqui, como tu bem falavas, aí, uma história no último período de talvez 20 anos dentro do município, e somos um partido importante na conjuntura política local. Outros municípios avançaram mais, e a gente já tem prefeituras
aqui na região, que são do Partido dos Trabalhadores, muito embora não tenha tido a história que Osório teve. Então é um desafio nós trabalharmos para construirmos nomes para o Legislativo do município de Osório, de companheiros, e o nosso desejo, não conversei isso com Alencastro, mas tenho certeza, de construir um partido forte, para que a gente consiga, entendo um partido forte, chegar à condução da política e chegar ao Executivo Municipal. Esse é o nosso desejo, e vamos trabalhar, e por isso eu falava da questão da juventude. Nós precisamos renovar os nossos quadros, nós precisamos ter uma incidência ainda maior. Eu acredito que avançou, e muito pelo trabalho da atual executiva, do companheiro João Fernando e da companheira Cezila, que tem um trabalho comunitário muito grande. São companheiros que estão nos apoiando, e a gente precisa intensificar a presença do partido em diferentes segmentos da sociedade de Osório, para que a gente tenha essa sensibilização, porque o Partido dos Trabalhadores, se você tens uma opinião contrária à nossa, minha, do Alencastro aqui, e coloca aqui questões nacionais, isso é do jogo, a gente é figura pública, estamos aqui, a gente também tem que responder isso. Mas a questão é que, se você for fazer uma pesquisa no âmbito federal, estadual ou municipal, eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores é um partido que goza de uma ótima, e em alguns casos muito boa, credibilidade diante da população brasileira, da população gaúcha, e eu não tenho dúvida, porque nós já discutimos isso internamente, que nós tínhamos acompanhamento de avaliações do partido dentro do município, apesar de termos fragilidade em candidaturas, e eu entendo um pouco da tua crítica com relação ao desmantelamento do partido. Nós não tivemos fôlego para eleger um vereador na última eleição, nos faltou quadros, e nós vamos trabalhar também para que tenhamos essas lideranças que nos dê capacidade de ter candidatura ao Legislativo forte e também ao Executivo do município de Osório. Tá certo, obrigado, vereador, professor Denilson, vereador dele. Professor Alencastro, falando também objetivamente sobre esse trabalho, a candidatura e é claro, esse desejo de chegar à presidência do partido em Osório. Bom, a nossa candidatura, ela foi posta como um fator agregante para somar, para construir, né? não desconstituir, né? Às vezes as pessoas olham assim, bom, há uma disputa, há uma rivalidade. Não é isso. Nós não somos rivais. Tem muitos que olham, é um inimigo que está se levantando. Não. Eu tenho certeza que eu vou colocar palavras na boca do Denilson, que ele me admira tanto quanto eu admiro ele, e que essa e sabemos que a gente, o que nos move, né, não são vaidades, não é um projeto pessoal, mas sim é o coletivo, e a construção desse coletivo que nós queremos. E como se constrói esse coletivo? Se constrói esse coletivo primeiro sendo claro, a partir de uma reflexão: quem somos, o que queremos e quem agregamos, né? Se constrói esse coletivo se olhando para suas raízes, como surgimos, né? Em que campo nos situamos, as nossas fraquezas e as nossas forças. Somos sempre o partido que bateu na questão da ética. E por que nós batíamos tanto na ética? Porque não eram éticos os governos anteriores. Porque se fossem, essa não precisaria ser a bandeira tão desfraudada pelo PT. E hoje nós pagamos por isso. Por incrível que pareça, as pessoas dizem assim: puxa, vocês falavam tanto em ética. E assim, e esse é um erro, falar em ética? Não é. E se em algum momento, e aí vai da diversidade humana, e a gente pode percorrer todos os cantos desse mundo, que nós vamos ter pessoas que infelizmente agem contra o coletivo, às vezes no nome, representando, carregado de boas intenções, chega no momento H, o preço é mais alto, né? Tinha a situação do presidente americano, que agora até não me lembro, mas que tinha um mafioso seduzindo ele, fazendo ofertas, um belo dia, ele disse assim: para, tu estás chegando no meu preço. Então, na verdade, eu acho que, infelizmente, né, às vezes os preços não são materiais, às vezes os preços são até emocionais, né? Mas todo mundo tem algo que o sensibiliza mais ou o sensibiliza menos. Mas nós aqui especificamente, a nossa proposta é a formação política,
é nos aproximar cada vez mais, intensificar cada vez mais a relação social, estar lá nos grupos, mulheres, negros, a juventude, indispensável. Os nossos líderes estão todos assim, né, a cabeça branqueando, cansados, próximos a ter o seu merecido descanso, né? Há pouco tempo, acho que foi o Raul Ponte, né, que disse que não concorreria mais. O Curti, né, também, que saiu dentro do nosso governo, né? Isso aí. O próprio Olívio, né, não se tem a impressão que ele ainda, né, não é mais candidato. Não é mais candidato, né? Embora seja um membro atuante e digno do nosso partido. E que nos orgulha, né? E que põe a orgulhar nisso. Eu tenho orgulho que em 1994 a minha filiação se deu nesse ano no PT, e com a caneta do Olívio Dutra, ele que abonou a minha Temos filiação. Temos algo em comum. Eu em 96, mas também pelas mãos do Olívio que tivemos o abono. Exatamente. Então aquilo ali é uma coisa que eu prezo, e que naqueles momentos assim que a gente pensa, puxa, nosso partido, né, principalmente por esse bombardeio diário, né, contra o PT e tal, parará, as pessoas se esquecem que nós somos coligados, que nem no Estado a gente governa sozinho, então todos os outros partidos juntos, né? E agora aqui o professor Denis, o professor Alencar buscam evidentemente a afirmação do líder local, do líder municipal, não é? Precisa esse referencial. Qualquer partido precisa, e o nosso município precisa tanto quanto qualquer outro, né? Me parece que é bem por aí essa busca, né? Embora haja essa integração, essa união, essa amizade entre vocês, mas são lideranças e de certa forma também têm, eu não digo ideais, mas têm objetivos, de certa forma, que comungam num mesmo pensamento, mas de formas diferenciadas, né? Eu posso falar? Claro, o senhor está com a palavra. Eu gostaria de dizer assim, as lideranças são indispensáveis, né? Em toda a organização humana, há liderança, né? Essas lideranças às vezes são mais ou menos impositivas, né? Mas o que nós pensamos assim, a gente reflete, a gente faz alguns passos, a gente em alguns momentos, né? O nosso PT que foi tão forte no município, né? E por que não foi nesse crescendo? Porque de repente em alguns momentos a gente apostou demais no elemento da pessoa, no nome construído, né? E aí a gente constrói e o elemento sai do partido, né? E arrasta parte daquele encantamento que se fez. Um dos exemplos é o prefeito Eduardo. É o prefeito, o Eduardo Abraão, vereador, e hoje uma pessoa que eu gosto, amigo meu, e que me orgulho de muitas caminhadas ter feito com ele, em momentos que a gente tinha assim que gastar a sola do sapato para dizer que nós estávamos aqui,